Olá, galera. A gente vai aqui para mais uma aula, né? Agora a gente vai falar da frente A, história geral, começar aí pela Primeira Guerra Mundial, né? Bem, é um conteúdo que eu vou ser sincero, cai muito pouco no Enem, assim. Acho que talvez na história do novo Enem tenha caído duas vezes e as duas questões justamente abordavam aí, na verdade, o final da guerra, o acordo de paz principal, na verdade, que é o Tratado de Versalhes, tá? Então a gente vai falar aí, né, de tudo que envolveu a Primeira Guerra, mas prestem atenção principalmente na parte final, que é do Tratado de Versalhes, mais importante, porque o pouco que cai, né, no Enem em relação à Primeira Guerra Mundial é sobre o Tratado de Versalhes, né? Foi sobre o Tratado de Versalhes. Então, vamos lá. Primeiro, falar dos antecedentes aí, né? Crise do Império Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano ele perdeu muitos territórios, inclusive a própria Grécia no século XIX. E o Império Turco-Otomano, que teve uma ascensão no século XV, lembrando que o próprio marco, né, de fim da Idade Média, né, lá em 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. No século XIX, ele vai acusar o golpe, né, e vai perder territórios e vai mostrar o seu enfraquecimento. Lembrando que o Império Turco-Otomano participa da Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Aliança. A hegemonia econômica aí das potências europeias, lembrando, né, o contexto aí de segunda Revolução Industrial, né? Então, briga pelos mercados consumidores, né? Isso aguçou as rivalidades entre as nações. Outra coisa, o período anterior à Primeira Guerra Mundial é o período da Belle Époque, né? Um período de muita euforia dentro da Europa, né? Onde o europeu ele entende que essa tecnologia crescente, né? E a ciência iria, de certa forma, redimir a humanidade, iria fazer com que a humanidade só andasse para frente, né? Tivesse, né, um progresso sempre rápido, uma ideia de evolução constante da humanidade, que isso ia fazer com que a sociedade só melhorasse, né? Muito através dessa tecnologia da ciência. Um período de euforia, né? Tanto do ponto de vista, né, assim, do crescimento econômico também, né, quanto também o crescimento populacional da Europa, né? E essa Belle Époque, inclusive, ela termina aí com a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acaba com essa euforia, obviamente, né? Assim, milhões de mortos, né? Mais de 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Isso abala esse otimismo, né, do europeu. Bem, as causas da Primeira Guerra. A gente pode falar, primeiro, de uma rivalidade industrial entre a Alemanha e a Inglaterra, desenvolvida, né, na Segunda Revolução Industrial. Então, a Alemanha ela vai se industrializar rapidamente, vai começar a tomar mercado da Inglaterra, e isso vai fazer com que as duas nações entrem em rota de colisão. Outra coisa, a França e a Alemanha já eram inimigas desde lá da Guerra Franco-Prussiana, e isso vai se intensificar no início do século XX, né? Lá em 1904, 1907, depois em 1911, com as crises de Marrocos, né? Quando a Alemanha ameaça bombardear os portos franceses em Marrocos. A construção da ferrovia Berlim-Bagdá, isso é um empreendimento que teria participação da Alemanha, Inglaterra e França, mas Inglaterra e França roem a corda na última hora e abandonam a Alemanha, né? Deixam a Alemanha sozinha aí na construção da ferrovia, o que vai desagradar a Alemanha e vai, digamos assim, estremecer as relações diplomáticas entre as três nações. É, os nacionalismos, né, lá nos Balcãs, lembrando que a região dos Balcãs ela era dominada politicamente pelos austríacos, entretanto era uma região basicamente povoada por eslavos, né, por eslavos do sul. E o desenvolvimento, né, de sentimentos nacionalistas, né, tanto pan-germânicos quanto pan-eslavos,
fizeram com que, inclusive, essa região se tornasse palco das primeiras batalhas, né, da Primeira Guerra Mundial. O gatilho da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do príncipe Franz Ferdinand, aconteceu, inclusive, na região dos Balcãs, ali em Sarajevo, capital da Bósnia. E a política das alianças, né? Assim, lembrando que a Europa ela vai se dividir em dois grandes grupos, né? Duas grandes alianças militares. De um lado, a Alemanha, a Itália, a Áustria, né? Na Tríplice Aliança. Do outro, a Tríplice Entente, né? Que era a Rússia, a Inglaterra e a França. Isso vai mostrar que as nações elas já estavam se preparando, né? Para um grande confronto bélico, né, uma guerra dentro da Europa. Inclusive, a corrida armamentista também mostra essa preparação que as nações elas já estavam, né, mesmo esperando, né, uma guerra. Bem, a crise de Marrocos. Né, em 1904, a Alemanha vai incentivar Marrocos a conquistar sua independência junto à França. Essa independência não acontece, né, nesse momento. De qualquer forma, isso vai estremecer ainda mais a relação entre as duas nações, que já era ruim, obviamente, desde 1871, por conta da Guerra Franco-Prussiana. Em 1911, a Alemanha ameaça bombardear os portos franceses em Marrocos, e para isso não ocorrer, a França, inclusive, dá parte do Congo, né, para a Alemanha. O Congo ele era integralmente uma colônia francesa e parte dele foi dado à Alemanha como uma forma de impedir que a Alemanha bombardeasse Marrocos. Nesse momento, quase que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, né, de forma que a crise de Marrocos é importante, sim, para a gente entender as causas aí da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, a crise nos Balcãs, né? O assassinato do príncipe Franz Ferdinand, como eu disse para vocês, né? Virou o grande gatilho. Né? Ele foi vítima de um atentado, né? Assim, primeiro, um grupo terrorista da Bósnia tenta matar ele, né? O Mão Negra, não consegue, né? Um atentado à bomba que falha. Posteriormente, no mesmo dia, né, um dos autores do atentado consegue matar o príncipe Franz Ferdinand a tiro, né, assassiná-lo, e isso é o estopim da Primeira Guerra Mundial. A partir daí, o que ocorre? A Áustria manda suas tropas para os Balcãs, né, a Rússia, que se via como a grande protetora dos povos eslavos, manda o seu exército para proteger os bósnios. A Alemanha, né, parceira da Áustria, manda suas tropas para a região dos Balcãs, e aí se inicia o grande confronto, né, se inicia a Primeira Guerra Mundial. Bem, essa Primeira Guerra Mundial ela pode ser dividida em 3 fases, né? Uma primeira fase conhecida como Guerra de Movimento, que vai de julho de 1914, né, até mais ou menos setembro, outubro de 1914. E é uma fase onde que a Alemanha ela ganha espaço, né, ganha território. O exército alemão ele tinha um armamento mais desenvolvido, né, assim, tecnologicamente superior aos das outras nações europeias. Por isso que essa primeira fase ela tem um favoritismo da Alemanha. A segunda fase, chamada Guerra de Trincheira, foi uma fase mais longeva. Ela durou aí quase 4 anos, ela vai mais ou menos de outubro de 1914 até mais ou menos março de 1918. É uma fase maior, né, dentro da Primeira Guerra Mundial. Essa fase de guerra de trincheira, a gente vê mais ou menos uma equiparação aí, assim, nos exércitos, uma dificuldade de ambos os lados conquistar territórios. Né? É uma fase também de muita penúria para os soldados. Né? As trincheiras eram muito insalubres, tiveram soldados que, inclusive, perderam seus pés por putrefação, né? Porque na época de neve, né, nevava dentro das trincheiras, obviamente. Esse gelo, essa neve, ela acabava se liquefazendo, né,
se transformando em líquido, então eles ficavam com o pé o tempo inteiro, né, dentro das trincheiras, que acabava putrefando. Vários soldados perderam os pés, inclusive. Isso é triste, mas é verdade. Né? Isso é uma situação de muita penúria, né, para os soldados. Muito sofrimento. Tinha também, né, assim, proliferação de doenças chamada febre da trincheira, né, e ratos, né, as trincheiras eram bastante insalubres, né, inclusive nos frontes de batalha tinham aí corpos putrefando, né, porque variavelmente soldado ou outro tentava avançar no campo inimigo, era alvejado e acabava morrendo, né, ali entre as trincheiras. Ninguém tinha coragem de resgatar o corpo, então o corpo ficava ali putrefando ao ar livre. Essa fase assim, da guerra de trincheira, ela é superada principalmente após a entrada dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele vai entrar na guerra em 1917 e logo depois da entrada dos Estados Unidos, a Tríplice Entente ela começa a ter uma vantagem na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que é o seguinte, curiosamente, a Itália, que em primeiro momento, né, fazia parte da Tríplice Aliança, né, ela não entra na Primeira Guerra Mundial. E quando ela entra, em 1915, ela entra do lado da Tríplice Entente. Né? Isso porque a Itália ela entendia que ela não tinha nada a ganhar com a Primeira Guerra e, em 1915, França e Inglaterra prometem colônias para a Itália, entrar do lado da Tríplice Entente. Aí a Itália acaba entrando do lado oposto ao que inicialmente, digamos assim, ela fazia parte da Tríplice Aliança desde o século XIX, mas ela acaba entrando na guerra em 1915 do lado da Tríplice Entente. Bem, em março de 1918, se inicia a última fase da Primeira Guerra Mundial, de novo uma guerra de movimento, no qual aí tem um favoritismo, né, da Tríplice Entente, como eu disse, principalmente por conta da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e os Estados Unidos, que entra com um exército novo, descansado, né, ele vai ter uma vantagem, né, um armamento também superior, principalmente os blindados, os tanques de guerra norte-americanos eram vistos como imbatíveis, né, quase aí na época. E em 1917 também, além da entrada dos Estados Unidos, nós tivemos o começo das negociações para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial. Né? O Lenin, que estava liderando aí a Revolução Russa, ele vai negociar com o rei da Alemanha, né? E vai conseguir, então, a retirada da Rússia, né? Vai oficializar essa retirada da Rússia já em 1918, né? O chamado Tratado de Brest-Litovsk. Bem, Tratado de Paz, né? Os tratados de paz, assim, na verdade. Bem, o presidente dos Estados Unidos, na época, o Woodrow Wilson, ele queria que fosse dividida a responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial, que ninguém fosse culpabilizado exclusivamente, né? Que fosse dividida a culpa para justamente o desenvolvimento por igual da Europa após a Primeira Guerra Mundial, né? Que a reconstrução da Europa ela fosse igual em todas as nações, né? Não tivesse favoritismos, nem que pesasse demais a culpa para nenhuma das nações. Essa ideia do presidente Woodrow Wilson foi rechaçada, principalmente pela França, que queria sobrepenalizar a Alemanha, né, por conta da Primeira Guerra. Lembrando que as duas nações, França e Alemanha, já tinham uma rivalidade que vinha já de algumas décadas. Bem, e aí a França ela vai impor o chamado Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Bem, que penaliza a Alemanha, né? Que vai estabelecer a Alemanha como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial.
E são várias aí as penalidades aplicadas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha. Por exemplo, a criação do corredor polonês, né, que é uma antiga faixa do território alemão que é repassado para a Polônia, a perda das minas de Sarre, que eram importantes para a indústria alemã, a perda da Alsácia-Lorena, né, que é repassada para a França, a perda das colônias alemãs, que ao contrário do que a própria França e a Inglaterra haviam prometido à Itália, foram divididas entre franceses e ingleses. Tá? Tanto é que, após a Primeira Guerra Mundial, após o próprio Tratado de Versalhes, a Itália vai se autodenominar a perdedora entre os ganhadores, justamente porque ela vence a guerra, né? Ela está do lado da Tríplice Entente quando a Primeira Guerra Mundial acaba, mas ela não ganha nenhum espólio de guerra. Né? Foi estabelecido também, né, um limite máximo para o exército alemão, um número aí de 100 mil soldados, que era muito pouco para a época. A Alemanha foi proibida de ter fábrica de armamentos, né, de ter indústria bélica. Foi proibido a Alemanha ter marinha e aeronáutica. E a Alemanha também teve que assumir as dívidas de guerra da França e da Inglaterra. Lembrando que também após o Tratado de Versalhes foi criada a Liga das Nações, que era uma instituição que tinha o intuito de promover a paz dentro da Europa, né? Impedir que uma nova guerra mundial ocorresse no continente europeu. E, obviamente, né, a Segunda Guerra Mundial prova que a Liga das Nações falhou miseravelmente. Bem, gente, então é isso. Né? Fui bem rápido, porque, como eu disse para vocês, é um conteúdo que é pouco cobrado. Né? Até hoje, acho que no máximo 2 questões, se não me falha a memória, no máximo 2 mesmo, né, caíram e sempre ligadas aí ao Tratado de Versalhes. Né? Essa ideia assim, da culpabilização da Alemanha, né, que a gente vai ver, inclusive, nas próximas aulas, que isso acabou gerando, inclusive, a própria ascensão do nazismo dentro da Alemanha. A crise econômica que se estabeleceu na Alemanha, muito por conta desse Tratado de Versalhes, acabou ajudando a ascensão do nazismo na Alemanha, e o próprio Hitler, né, o tempo inteiro, inclusive no livro dele, Mein Kampf, né, Minha Luta, ele sempre cita o Tratado de Versalhes como o responsável pela crise na Alemanha, pelo empobrecimento da Alemanha, né? E fala muito nessa ideia de ir à forra, né? De dar o troco na França, na Inglaterra, que foram as nações mais responsáveis aí pela imposição do Tratado de Versalhes à Alemanha. Tá? Então, até mais para vocês. Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima aula.